Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 10ª edição dos Globos de Ouro. Nesta edição será eleito o melhor político da década de 70, cujo vencedor é Marcelo Caetano. Marcelo Caetano nasceu a 17 de agosto de 1906, na cidade de Lisboa, num período marcado por inquietações sociais e uma crescente efervescência política que, embora ainda incipiente, traçaria o destino de um país à beira de transformações profundas. Proveniente de uma família de classe média alta, Marcelo desde a sua infância foi imbuído de um espírito de rigor e de uma cultura intelectual que marcaram a sua formação. As suas primeiras incursões na vida académica deram-se na prestigiada Universidade de Lisboa, onde se graduou em Direito, com especialização em Direito Penal, uma área que, para além de o cativar profundamente, também lhe proporcionou a sólida base teórica que viria a sustentar a sua atuação política. A formação académica de Marcelo Caetano permitiu-lhe adentrar as esferas do poder, primeiro no campo da administração pública e, mais tarde, na política, onde a sua trajetória seria inextricavelmente ligada ao regime do Estado Novo, um sistema autoritário que, sob a liderança de António de Oliveira Salazar, dominaria o nosso país durante várias décadas. A sua adesão àquele regime não foi, de facto, uma escolha acidental. Percebeu na ideologia corporativista e autoritária a chave para a estabilidade de Portugal, um país devastado por crises económicas e sociais. Desde 1934, começou a trilhar os seus primeiros passos na política, ao ser nomeado Ministro da Educação Nacional. Aquele foi o seu primeiro contacto com o poder governamental, uma função que lhe permitiu implementar reformas no sistema educativo que, embora tivessem um caráter conservador, procuravam dar ao Estado uma ordem disciplinar e hierárquica, que se tornaria o pilar da sua atuação política subsequente. Ao longo dos anos, foi escalando, com grande prudência, as várias hierarquias do regime. Em 1956, foi nomeado Ministro da Coordenação Interministerial, cargo de grande importância estratégica, que lhe proporcionou maior capacidade de intervenção nas decisões políticas do governo. A sua política foi sempre pautada pela busca da modernização, sem, no entanto, alterar a estrutura autoritária que fundamentava o Estado Novo. A visão de Marcelo Caetano sempre foi a de que o país necessitava de uma transformação gradual, cuidada e que respeitasse os princípios de ordem e estabilidade, que para ele eram sem dúvida indiscutíveis. Em 1968, o inesperado colapso da saúde de Salazar precipitou a sua ascensão ao cargo de primeiro-ministro. No entanto, a sua chegada ao poder não representou uma ruptura com o passado, mas antes uma continuidade das diretrizes estabelecidas pelo regime. Assumiu a chefia do governo numa altura em que o país atravessava uma grave crise económica e social, exacerbada pela guerra colonial, que consumia recursos e vidas humanas, e pelas pressões de uma sociedade cada vez mais descontente. Apesar da sua intenção de promover uma certa liberalização das políticas económicas e sociais, o seu governo manteve-se fiel aos princípios da ordem e da autoridade. A tentativa de Marcelo, dentro dos limites do regime, modernizar a economia e fomentar um certo dinamismo empresarial não obteve os frutos desejados, uma vez que a estrutura do Estado Novo continuava a ser, na essência, autoritária e rígida. Foi com a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, que a sua carreira política chegou ao seu impasse definitivo. O golpe militar, que se desenrolou com grande rapidez e sem grande resistência da sua parte, significou o colapso do regime que Marcelo procurava preservar. Foi apanhado de surpresa, porém, nunca teve a intenção de recorrer à violência para manter o poder. A entrega pacífica aos militares revolucionários e o seu exílio imediato para o Brasil marcaram o fim de um ciclo e a transição para um novo tempo. Para Portugal, a partir daquele momento, a sua pátria ficaria imersa nas convulsões próprias de uma revolução, e a sua presença no país seria, de certa forma, inviável. Nos anos seguintes ao golpe, estabeleceu-se no Brasil, mas, com o tempo, mudou-se para Paris, onde viveu até ao seu falecimento, a 26 de outubro de 1980. Durante o seu exílio, procurou refletir sobre o seu percurso e sobre o regime que ajudou a perpetuar.
Nos seus escritos, procurou justificar as suas opções políticas, sempre defendendo que, dentro do contexto histórico e social de então, fez o melhor que pode para preservar a estabilidade e a ordem em Portugal. No entanto, com a distância que o tempo oferece, reconheceu as limitações do regime e a sua incapacidade de se adaptar aos tempos modernos. As suas tentativas de renovação foram, em grande medida, superficiais, e o Estado Novo, com as suas bases autoritárias e corporativas, revelou-se incapaz de evoluir perante as exigências de uma sociedade em profunda transformação. Foi, talvez, uma vítima do seu próprio idealismo, alguém que acreditava que, com paciência e prudência, o regime poderia ser moldado e renovado sem se perder a sua essência. Mas a história mostrou que o Estado Novo era um edifício demasiado rígido para ser reformado de dentro para fora. Embora tenha procurado suavizar as suas contradições e buscar soluções pragmáticas, falhou em antecipar a magnitude das mudanças que estavam prestes a ocorrer, tanto em Portugal como no mundo. A sua biografia, sem dúvida, está profundamente entrelaçada com a história de Portugal no século XX, e talvez seja vista, por muitos, como um retrato da tragédia de um regime ultrapassado, que se aferrava ao passado enquanto o mundo à sua volta mudava a um ritmo vertiginoso. Para os seus detratores, foi o último bastião de uma ordem arcaica que deveria ter sido derrubada muito antes. Para os seus defensores, foi um homem que procurou salvar o que restava de uma pátria que, aos seus olhos, precisava de ordem, estabilidade e uma certa continuidade. A sua figura será, talvez, eternamente discutida e analisada, sendo para alguns símbolo de resistência, para outros de intransigência. No fim, como todos os homens que ocuparam cargos de poder, foi sujeito à implacável lupa da história, que, com o tempo, revelará os seus defeitos, as suas virtudes e, sobretudo, o contexto que o moldou. E por isso, Marcelo Caetano é então considerado o melhor político da década de 70.